Meus amigos do Grupo Paraibapina, aqui quem vos fala é João Doriberto. Prezados, aqui eu quero fazer um pequeno relato sobre uma obra que eu estou lendo. O que eu achei muito interessante sobre como, esse autor, Plínio Salgado, ele abordou aqui bastante sobre o capitalismo e o comunismo, que parte das mesmas premissas, que são a mesma coisa, pois representa o materialismo. Ele aborda aqui no livro chamado A Doutrina do Signo. E aqui ele fala assim: a identificação do capitalismo com o comunismo é uma consequência lógica do exame que fizemos. Primeiro, da identidade de suas origens filosóficas. Segundo, da identidade de suas origens econômicas. Terceiro, da unidade de direção no processo de desenvolvimento. E quarto, da unidade do objetivo final. Nós vemos muitos católicos que se dizem de direita, acreditando nessa dicotomia entre direita e esquerda, capitalismo e comunismo. Eles não falam sobre a doutrina social da igreja. Aqui eu quero apresentar para vocês um excelente livro do professor Carlos Ramalhete, Doutrina Social da Igreja, uma introdução. Eles não falam do capitalismo liberal, que São João Paulo II citou na encíclica Centésimos Anos e solicitou reis sociais, certo? Eles falam da encíclica do Papa Pio XI, A Divina Redemptoris, sobre o materialismo ateu. Eles condenam o comunismo, o socialismo e tudo quanto. Só que essa dicotomia entre direita e esquerda, na década de 30, quando tinha debate entre católicos, marxistas e liberais, que era bastante acirrada, já havia uma certa diferenciação, Os católicos já sabiam que a direita e a esquerda não eram um bom caminho para resgatar os valores católicos da pátria. Só que nós vemos hoje muitas pessoas valgando com o liberalismo, certo? O capitalismo liberal, a liberal democracia e tutti quanti. Vários ramos do liberalismo está em voga hoje e muitos católicos que estão ligados com alguns partidos, eles não condenam e não citam a doutrina social da igreja. E aqui o autor ele foi bastante preciso quando ele cita aqui sobre as origens filosóficas do capitalismo liberal. Ele fala: o capitalismo é uma consequência do liberalismo. O liberalismo é o império do individualismo. O individualismo é o rompimento com todas as disciplinas morais, capazes de compor equilíbrios na sociedade, de acordo com os interesses superiores do espírito. E ele termina: por consequência, o individualismo é o materialismo. Então, ele faz uma síntese bastante precisa. E são poucas obras hoje em dia que criticam o liberalismo e as suas vertentes. Hoje em dia nós estamos vendo um surgimento do novo conservadorismo lutando contra o mesmo inimigo, certo? Então são da mesma raiz, divergido entre dois, entende? Como se fosse, como diz aqui no Ceará, uma cobra de duas cabeças, degladiando-se contra, uma contra a outra. E aqui também eu quero para vocês indicar os documentos da igreja do Papa Leão XIII, certo? Um grande papa, que ele abordou também sobre isso, que ele condenou a maçonaria, ele condenou o liberalismo e várias outras heresias que a Igreja Católica condenou também, como o americanismo que a direita de hoje prega, certo? Aqui, para vocês terem uma pequena introdução, o que é a doutrina social da igreja, isso aqui é só uma introdução para você terem, uma pequena introdução. Aqui, do liberalismo à apostasia, Dom Marcelo Lefebvre. E um grande brasileiro e estadista, Salazar, a biografia definitiva. Eu vejo muitos católicos apresentando vários livros contra o comunismo, contra esse maldito materialismo ateu, certo? Mas eles ficam pioneiro perante ao liberalismo. E muitos católicos hoje em dia dizem que o liberalismo, alguns
grupos ficam falando como se fosse. Lembrando que Pio XI falou que o liberalismo abriu o caminho para o comunismo. Então, o liberalismo é mais pernicioso e mais ainda perverso. Lembremos que o liberalismo e o comunismo, o socialismo, ele surgiu depois da maçonaria, certo? No século XVIII, em 1717, quando fundou a primeira loja maçônica, certo? Lá na Inglaterra, na Grã-Bretanha. E isso a direita também não condena a maçonaria. Então, diletos amigos, vamos focar em combater essas heresias condenadas pela Igreja Católica e que a política do Brasil seja mais saudável e não voltemos para esses materialismos antigos que surgiram na Revolução Francesa. É só isso, meus amigos. Salve Maria e salve Roma.